Olá pessoal, tudo bem? Bom, quem é do mundo da sustentabilidade deve ter reparado que na semana passada rolou um certo burburinho por conta de uma ação que o iFood anunciou no Big Brother Brasil. Na ocasião, o Thiago, apresentador do BBB, ele anunciou que o iFood estava lançando um programa para acabar com a poluição plástica do seu delivery e se tornar neutro em carbono até 2025. E aí esse anúncio ele veio acompanhado de um almoço para o líder e um recadinho falando que todas as embalagens que estavam sendo utilizadas eram recicláveis e não continham plástico. E aí, dito e feito, a edição foi ao ar e logo depois várias pessoas ligadas à sustentabilidade e resíduos sólidos resolveram comentar a ação da marca. E aí eu vim aqui fazer algumas ponderações que eu acho pertinentes sobre o tema. Primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que eu não vou fazer aqui nenhum tipo de julgamento de valor em relação à ação e ao plano do iFood, porque eu não tenho informações suficientes para fazer essa análise e essa avaliação. Então não se trata aqui de falar se está certo, se está errado, mas sim de tecer alguns comentários em relação à embalagem e à parte de reciclagem. Então é isso, não vai haver julgamento de valor aqui em relação à ação do iFood. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que foi anunciado e o que foi mostrado naquela edição. Primeiro que eles anunciaram que a embalagem que estava sendo utilizada não continha plástico. E aí, quando o almoço chegou, a gente percebeu que eram várias embalagens cartonadas de papelão, mas que, em geral, possuem uma película de plástico, né? Então, em geral, embalagens utilizadas no delivery, ou elas possuem uma película de plástico, ou elas possuem uma resina, né, uma cera, justamente para impermeabilizar o produto e evitar que o alimento entre em contato direto com o papelão. Pelo brilho, pelo que pareceu aquela embalagem, e pelo que a gente conhece desse mercado mesmo, aquela embalagem ali parecia ter sim uma película de plástico nela, né? Então esse é o primeiro ponto, que o iFood de fato se certifique que ele usou uma embalagem que não tinha plástico, porque aquela embalagem ali parecia ter plástico. O segundo ponto tem a ver com ser reciclável e não ser reciclável, né? A empresa anunciou que as embalagens eram recicláveis. E aí, vamos lá, se a gente está falando de uma embalagem de papelão com uma película de plástico, considerando que ela de fato tem essa película de plástico, a gente está falando de um produto que tem dois materiais diferentes, né? Uma parte é papelão, outra parte é plástico. Em geral, produtos que são feitos de dois materiais diferentes tendem a ter o processo de reciclagem um pouco mais complexo. É mais difícil reciclar esses materiais, justamente porque são dois materiais, né, produtos diferentes. O que acontece com essa embalagem quando ela é descartada, por exemplo? Se ela chegar numa cooperativa de catadores, né, muitas cooperativas consideram esse material como sendo reciclável, ou seja, eles vão colocar isso numa carga mista de papelão. Essa carga mista vai ser vendida e comercializada para a indústria recicladora de papelão. Chegando lá, o que vai acontecer é essa indústria, ela vai pegar esse material, vai dissolver e vai separar o que é fibra de celulose, ou seja, o que é papelão, e o que é plástico. O plástico, ele não segue na reciclagem, no processo de reciclagem do papelão, ele não pode seguir, né? Então, o papelão vai seguir normalmente, vai se transformar num novo papelão. Mas essa película de plástico, esse resíduo de plástico, não. Em geral, essa fração aqui, ela é enviada como rejeito para os aterros sanitários, ou seja, ela não volta para o ciclo produtivo. Isso significa que, por mais que no senso comum, muitas vezes, esse material seja considerado reciclável por cooperativas, por aparistas, ele não vai ser reciclado em 100%, né, na sua totalidade, justamente porque essa parte de plástico, ela não segue, na maioria das vezes, até o ciclo produtivo. Segundo ponto é que um dos maiores desafios no Brasil não tem só a ver com a escolha do produto, né, mas sim com a falta de caminhos de logística reversa para que esse material, né, esse resíduo, esse lixo, plástico ou de papelão, depois de descartado, para que ele de fato chegue até a indústria, né? Então a gente está falando aqui, sim, em escolher produtos e materiais mais sustentáveis, mas também construir, né, caminhos de logística reversa. Isso também faz parte da responsabilidade de quem dialoga com a temática de resíduos sólidos, né? Informar o cidadão, apoiar programas de coleta seletiva,
instalar pontos de entrega voluntária, apoiar as cooperativas de catadores. Enfim, existe todo um processo que vai além única e exclusivamente da escolha dos materiais. E aí sim, eu acho que vale a atenção, né, da empresa para que o investimento também seja feito nessas outras etapas do processo. E aí, para finalizar os meus comentários, eu só queria falar que realmente a quantidade de potes que foi utilizado, né, de embalagens que foi utilizada naquele almoço foi surreal. Então, acho que isso merecia uma atenção da empresa, né? Merecia ter tido uma avaliação um pouco mais criteriosa em relação à quantidade de embalagens que estavam sendo utilizadas, porque esse também é um dos pilares da Política Nacional de Resíduos Sólidos, justamente reduzir a quantidade de resíduos que está sendo gerado. Galera, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco das dúvidas que surgiram e espero que eu tenha conseguido contribuir com o debate. É isso. Adeus!